Olá, meus amigos, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência. Quero agradecer as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Peço que continuem prestigiando, compartilhando, enfim, para que ele possa crescer e surtir o efeito pelo qual ele foi destinado, né? Que passar um pouco mais de consciência para as pessoas. Hoje, o assunto de hoje é racismo e eu vou explicar por quê. Mas antes eu quero dizer o significado da palavra racismo. Tem vários significados, mas basicamente é a discriminação social baseada no conceito que existem diferenças entre as raças humanas. Então é um conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças e as etnias. Ou até doutrina um sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura ou superior em dominar as outras. Eu quero dizer por que eu estou falando sobre racismo. É porque nessa última semana nós tivemos alguns acontecimentos e esses acontecimentos culminaram no assassinato em massa, né, naquela tragédia em duas cidades nos Estados Unidos e que, pelas investigações, teve a ver, né, com a imigração, ou seja, teve a ver com o racismo. Afinal de contas, se em duas cidades aconteceram essas tragédias, é que isso foi orquestrado e que não foi a ação de uma pessoa só. Então, e exatamente contra a imigração nos Estados Unidos. Imigração essa que sofre combates ferozes do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump. E que aqui também nós temos uma semelhança, uma afinidade entre ideias segregacionistas do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, e que até chamou os quilombolas, né, dizendo que eles pesavam arrobas, ou seja, comparando a gado, né? Então, assim, e também a questão das terras indígenas, em que o presidente Jair Bolsonaro ele defende que os garimpeiros, defende o garimpo nessas terras que ele chama de improdutivas, mas que pertencem aos índios. E ele apoia essa iniciativa dos garimpeiros. Não sei se declaradamente, mas veladamente. E também houve a morte lá do cacique, né, na Amazônia, que foi assassinado dentro da sua aldeia. Então, eu também tive alguns insights. Essa semana passada eu assisti 2 filmes que falavam sobre o assunto, que é o Green Book, que eu vou falar um pouquinho, e o Infiltrado na Clã, né, do Spike Lee. Então, isso foi para mim um aviso espiritual, que era preciso falar um pouco sobre racismo, porque isso é muito importante no ponto de vista espiritual. Então a gente não pode deixar que isso passe batido, né? Bom, eu quis falar do significado porque racismo existe no Brasil desde que o Brasil existe como colônia, né? Porque anteriormente, as tribos indígenas habitavam aqui e aí o Portugal, os países europeus invadiram essa terra, não só os portugueses, os espanhóis, os franceses, os holandeses, e os indígenas sofreram diversas atrocidades, né? E aí teve a escravidão, né, no Brasil, que é odiosa. A escravidão é algo realmente ultrajante e que perdurou durante muito tempo no Brasil. Então o Brasil, desde da sua fundação como colônia, é um país que é racista. Infelizmente eu posso dizer isso, porque a gente vê relatos quase que diários de racismo no Brasil. Só que pode ser que seja um racismo velado. Muitas vezes esse racismo
é declarado. E eu quero dizer que isso soma muito o karma pesado para o ser, para o espírito que praticar esse racismo. Muito se fala do racismo, como resposta, né? Mas como ódio como resposta. Eu quero dizer assim que racismo existe em todas as raças. Mas no Brasil, a raça branca, né, os descendentes dos europeus, praticam sem dúvida muito mais o racismo contra os indígenas e contra os negros do que ao contrário. Né? Então, essa questão do racismo reverso, eu não acredito. Eu acredito em racismo. Agora, vale lembrar que racismo não é uma palavra totalmente vinculada aos brancos. Né? Podem existir racismos e manifestações racistas em todas as raças. Eu, por exemplo, tinha um amigo meu, não vou falar o nome, logicamente, que era negro e que era racista. E não era racista contra os brancos, ele era racista contra os próprios negros. Ele não se relacionava afetiva e sexualmente com alguém da sua raça. Ele não tinha nenhuma atração por mulheres negras ou mulatas. Ele só tinha atração pelas branquinhas de olho claro. Então, infelizmente, depois eu fui ver o fundamento disso tudo. Esse meu amigo, eu fiz depois um exercício de TVP, que terapia vida passada, e pude constatar que ele havia sido nazista, né? Um alemão em outra encarnação, nazista, porque ele percebia nesse exercício que ele tinha nascido na Alemanha, que ele tinha várias vezes entoado Sieg Heil, né? Fazia aquele gestual nazista, e ele mesmo percebeu isso. O pai desse meu amigo era branco, era muito branco, era italiano e tinha uma ascendência de pessoas ligadas ao fascismo do Benito Mussolini. Então, assim, pode ser que tenha o ingrediente genético também, mas há muito ingrediente espiritual nessa questão. E isso realmente aquilata um karma negativo, pesado, muito grande, né? Eu já tive um ensinamento em relação ao racismo. Quando eu era adolescente, eu tinha algumas restrições com os coreanos, né? Eu falava, nossa, os coreanos, eles cheiram mal, né? Eu não gostava da presença dos coreanos. E aí eu tive um pito espiritual, eu sofri uma bronca espiritual, dizendo, bom, você não gosta de coreano, então os senhores do karma vão providenciar para você 10 encarnações diretamente na Coreia ou nas Coreias, para você aprender que você não pode ter racismo, porque racismo é pele, é invólucro, é corpo, não é alma. Ali está uma alma encarnada. E essa alma pode encarnar na raça negra, branca, vermelha, amarela, e não tem razão de ser um espiritualista ser racista. Então, assim, eu quero dizer que se existe um racismo velado dentro de alguém que escuta esse podcast, é melhor você mudar esse conceito, porque senão os senhores do karma, mesmo que você não declare o seu racismo, eles vão providenciar algumas encarnações exatamente no local onde você tem esse preconceito. Então é muito importante que isso você tenha em mente. Né? Eu vi essa semana, corroborando com esse programa aqui que eu fiz, 2 filmes. O Green Book, que foi o ganhador do Oscar de melhor filme, com a direção do Peter Farrelly, e que fala sobre o racismo nos anos 50 e 60, conta a história de um negro que era músico, que tinha uma alta estirpe musical, era um maestro, um grande músico, pianista, e que saía em turnê e que contratou um branco, né, como motorista, um branco italiano que também tinha origem fascista e que era racista também. E a gente vê essas manifestações
nos Estados Unidos eram muito incidentes. Os negros não podiam entrar em determinados locais, hotéis, restaurantes. Uma vergonha, uma vergonha. Graças a Deus isso melhorou muito, mas não foi extirpado esse câncer não. E eu vi também infiltrado na clã do genial Spike Lee, e que conta a história, né, de um policial negro que coloca um policial branco infiltrado nessa, nesse grupo, né, que é a Ku Klux Klan, que defende a supremacia branca. Eu mesmo já fui ameaçado pela supremacia branca no meu blog, naquilo que eu escrevo. Infelizmente, já me ameaçaram, inclusive, até de me denunciar para a supremacia branca europeia, enfim. É lamentável que as pessoas pensem na cor da pele e que ali dentro existe um espírito, e esse espírito, ele hoje é norte-americano, amanhã pode ser coreano, depois ele pode ter nascido no Congo, depois ele nasceu em Portugal, vai para o Chile, quer dizer, ele atravessa todas as raças, todos os credos, todas as etnias. Então, eu quero também lembrar a todas as pessoas que os principais luminares, os grandes expoentes da espiritualidade no planeta não eram brancos. Não eram brancos. Começando com Krishna, né, que nasceu na Índia e que era chamado de um negro. Krishna era muito negro, retinto. Né? Assim como Rama também, o herói do Ramayana, também era negro. Grandes expoentes do hinduísmo como Ramakrishna maravilhoso, Yogananda, nenhum deles eram da raça branca, ariana, tá certo? Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, que o precursor do budismo, né, que alcançou a iluminação, também nasceu no Nepal, ele não era da cor branca, não era da etnia branca, e deixou ensinamentos maravilhosos. Lao Tse também, o precursor aí do taoísmo, assim como Chan Tzu, né, que também era seu discípulo principal, eles também não eram brancos, eles eram da etnia amarela, né, que a gente chama de pele amarela. E tantos outros, culminando em Jesus de Nazaré, que nasceu na Galileia e que não era branco, porque na Galileia não existia branco ariano na Galileia. Hoje, mais ou menos na área da Palestina, eram morenos de pele, bem morenos de pele. Inclusive Jesus de Nazaré não tinha aquele olho clarinho ocidental, azulzinho ou verdezinho, como é retratado pelos europeus. Isso foi uma europeização de Jesus, né? Porque Jesus era escuro. Jesus não era negro africano, mas ele tinha uma pele bem morena, muito mais para meia-noite que para o meio-dia. Então, assim, eu quero lembrar isso. E eu quero lembrar que, infelizmente, pessoas como Adolf Hitler era da cor branca ariana, de olho claro, Benito Mussolini, enfim, é isso. Então a gente não pode julgar o outro jamais pela etnia, pela cor da pele, porque lá dentro existe um espírito em evolução. E que não é possível você, espiritualista, ter esse julgamento, mesmo que veladamente. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar aí para todos. Muito obrigado pelo apoio. Continue prestigiando esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, né, do podcast e que alastrem esse programa, tá bom? Muito obrigado, paz e luz e namastê.